Hoje o nosso programa Saúde em Foco vai abordar o tema alterações ortopédicas advindas de maus hábitos diários, a importância do pisar, a importância dos sapatos, além do nosso quadro Intimidade. Estejam conosco. Todos os dias nos movimentamos, da hora que acordamos até a hora de dormir. Andamos, levantamos, sentamos, pegamos peso, trabalhamos. E todo esse conjunto de movimentos, se não forem feitos de uma maneira correta, observando algumas alterações posturais, tentando compensar de alguma forma essa necessidade desse tipo de movimento, pode gerar alterações ortopédicas até graves no futuro. Inclusive a prática esportiva, que tem como objetivo melhorar a saúde ortopédica de uma maneira geral, se não for feita de uma forma correta, se não for observado as questões posturais, as questões inclusive de vestimentas, de calçados, um exercício físico que tinha um objetivo de melhora, de trazer o bem-estar, pode acabar causando inclusive uma alteração. E hoje vários hábitos de vida estão relacionados com alterações ortopédicas, até mesmo o uso dos celulares e dos aparelhos em geral. Convidamos Pedro Santos, fisioterapeuta com especialização na parte esportiva e em osteopatias, para nos falar um pouco sobre a importância de se observar as correções posturais ou as compensações posturais, não só no dia a dia, como na hora de fazer exercício. E os recursos que hoje a gente pode contar para poder melhorar todo esse arcabouço que a gente precisa tanto de músculos, de tendões e de ossos. Hoje, dentro da fisioterapia, dentro da área da saúde, a gente pode utilizar diversos recursos para melhorar não só a postura, mas como os hábitos posturais também das pessoas durante o dia a dia. Dentro da fisioterapia, nós temos um arsenal de técnicas que podem ser utilizadas. Palmilhas posturais, técnicas posturais manuais, exercícios RPG, pilates. Então, nós temos diversos recursos que podem ser utilizados. Na área da saúde, a gente pode utilizar ainda a interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, atuar com profissionais de educação física, médicos, nutricionistas, psicólogos, porque às vezes o problema postural também tem relação com problemas emocionais. Então, o conjunto de técnicas é que vai permitir ou vai garantir que esse paciente, essa pessoa, tenha uma vida postural melhor. Sim. E, por exemplo, a pessoa ela vem a você com algum tipo de alteração ou de incômodo, ou às vezes até sem queixa, mas preocupada. E aí você tem toda uma avaliação que você faz com a confecção de palmilhas especiais para o dia a dia. Me fale um pouco sobre as palmilhas, sobre as densidades, sobre essa questão do pisar. Certo. Existem estudos que comprovam que o nosso corpo ele é recheado de sensores. E esses sensores eles captam tanto as informações externas quanto as informações internas. O que acontece é que os nossos pés eles são o centro desses sensores. Então nós conseguimos, através dos pés, corrigir as diversas alterações que esses sensores trazem para o nosso corpo. Então a gente utiliza, através da palmilha ortopédica ou neuropósturo funcional, elementos que vão garantir essa melhora da função do corpo como um todo. Então eu utilizo uma placa de resina simples, a confecção é toda manual, elementos de látex e EVA. Basicamente é isso que é feito depois de uma avaliação postural criteriosa, uma avaliação que a gente chama de biofotogrametria, que é uma avaliação por foto. Mas o que a gente quer dizer é que é um conforto, uma observação diária de uma correção que pode ser pequena, mas que no final dessa história, nessa somatória de tempo e de diferentes posturas que assumimos durante o dia,
faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Com 15 dias após o uso da palmilha, já é possível encontrar alterações que foram feitas pelo uso da palmilha. E não só alterações a nível de pés, né? Não, ela acontece no corpo todo. Disfunções nos joelhos, quadris, escápula, cervical, ATM, até mesmo o estrabismo estão relacionados com a forma como você pisa. O teste da folha sulfite ele é muito simples, qualquer pessoa pode fazer em casa, não precisa ser necessariamente a folha sulfite, pode ser uma folha de caderno mesmo também, se não tiver a folha sulfite em casa, mas é só colocar o pé sobre a folha sulfite, fazer o contorno do seu pé sobre a folha, recortar e levar para comprar o calçado. O que isso vai te mostrar? A hora que você colocar essa folha sulfite dentro do calçado, vai ser exatamente o que vai acontecer com o seu pé quando o seu pé estiver dentro do calçado. Então, uma pessoa que colocar o pé e perceber que a folha vai amassar a hora que colocou dentro do sapato, pode saber que o seu pé vai acontecer a mesma coisa. Então, provavelmente aí vai acontecer já as fascites plantares, a própria joanete, né, que é o hálux valgo. Então, vocês percebem que não só andar em boa companhia, mas andar bem durante todo o dia faz muita diferença para a saúde. Muito obrigada, Pedro. Dando continuidade à nossa matéria sobre alterações posturais, ou seja, hábitos diários que acabam nos levando a alterações ortopédicas, convidei Marta Delmontes, preparadora física, aqui na Academia Prática, e nós vamos falar um pouco sobre essas questões diárias que nós passamos muitas vezes despercebidos e que no final da história faz uma alteração muito grande. Então, por exemplo, o que Marta estava me falando, a questão da importância da consciência corporal, não só na hora de fazer o exercício físico, mas durante todo o seu movimentar do dia. E também uma coisa que eu achei bastante interessante é sobre o exercitar os pés, sabe? O inclusive fazer alguns exercícios físicos descalços, justamente porque a gente exercita toda a musculatura do corpo e esquece muitas vezes dos pés, né, Marta? Nós temos que pensar no nosso corpo como um todo. Então, o fato de você caminhar, isso já tem sobrecarrega toda a sua articulação do joelho, e aí o quadril, e aí as costas. Então, a gente tem que analisar o movimento, e eu costumo dizer muito assim, nós temos que pensar no movimento. Nós temos que caminhar pensando, e para isso nós precisamos nos educar. Porque hoje em dia a gente tem muitas facilidades, como o computador, como o celular, que acabam piorando a nossa postura, né? E nós, como educadores, a gente entra com esse papel. E o que é mais legal, até eu costumo, os alunos falam muito, poxa, eu queria ter aquele tênis tal, qual que é o tênis melhor para mim? E hoje a gente está com uma proposta muito legal, que é o treinar descalço. Treinar a musculação descalço, fazer é como o pilates, como o yoga mesmo. Então a gente está levando isso para dentro da sala de musculação. Porque na verdade o nosso pé é o nosso apoio. E ele é uma parte que tem mais sensor. Então a gente precisa treinar o nosso pé sim. E é muito legal. Onde a correção postural é um fato que está sendo bastante relevante, vai fazer com que o desenvolver de todos os seus movimentos passem a ser de uma forma mais adequada. Exatamente, e adequada de uma forma mesmo adequada, porque muita gente pratica atividade física e não pensa para fazer, e às vezes acha que aquilo é certo. Então, a partir do momento que você realmente aprende, você faz sem pensar e acaba não tendo mais dor, né? Mas quais são os exercícios? Primeiro nós temos bolinhas. Aqui a gente tem a bolinha específica, mas pode ser bolinha essas de pet, ou pode ser bolinha de tênis. Essa é um pouquinho mais dura, né? Essa aqui, ela é mais dura ainda, então ela é menor, porém faz um efeito bem maior. Mas qualquer bolinha que você tiver em casa, nós vamos pegar e aí nós vamos fazer o quê, ó? Simplesmente colocar o seu pé para que você possa apertar a bolinha, e tem os pontos de dores dos nossos pés que pegam mais. Então você aperta, não muito, né? Começa bem devagarzinho, primeiro só pressionando, e aí depois você vai passando para frente, para trás. Isso você pode fazer durante 30 segundinhos, né? Tem gente que sente muita dor, tem gente que não sente tanto, então pode pressionar um pouquinho mais. Então é simples, porém eficaz. Pode fazer todos os dias. De repente, isso aqui, principalmente para quem tem mulher, tem o pezinho bem desabado para dentro, isso aqui ajuda bastante, viu? Além dessa liberação, a gente tem a parte dos alongamentos e tem a parte dos fortalecimentos. Fortalecimento, por exemplo, nós mulheres temos esse arquinho aqui do pé menor,
né? E o nosso pé todo caído para dentro. E isso faz com que o joelho também vá para dentro. Então, o que a gente pode fazer para poder melhorar? A gente pode fazer no chão mesmo, com os nossos dedos, às vezes parece fácil, mas não é, viu? Você vai pressionar o seu dedo lá no chão e vai apertar o chão. Pressiona e aperta. Isso para quem tem o pezinho bem achatado, é um dos exercícios. E para quem tem o arco muito avantajado, você pode fazer o contrário. Deixa o pezinho aqui e para cima. Aperta o máximo que você puder desse ossinho do nosso pé lá no chão e volta. Para cima, aperta e volta. Sim, o que a gente quis com toda essa conversa é que a consciência corporal, que a consciência de uma boa postura, não só na hora do exercício físico, mas durante todo o seu dia, faz muita diferença, e essa conta ela vai ser cobrada, né, depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, e como hoje todos estamos muito ativos até os nossos 80, 90 anos, cuidar da nossa saúde ortopédica no nosso dia a dia, nos mínimos movimentos, e buscar ajudas especializadas, centros como a Academia Prática, para que essa ajuda seja feita de uma forma eficiente, faz toda a diferença na sua saúde. Muito obrigada, Marta. Eu que agradeço. Falando sobre a importância de se cuidar dos hábitos diários para que maus hábitos diários não causem alterações ortopédicas que depois a gente vai ter que levar para o resto da vida com tratamentos às vezes até bastante complicados. Convidei Caroline Cavalli, ela é designer de calçados, é uma menina que nasceu com esse dom, né, filha de estilista, e que desde muito cedo, como toda mulher, adorava sapatos, só que ela não só gostava, admirava, como os desenhava. E depois da maturidade, transformou isso numa linha de sapatos fantásticas, que já existe e que tem diversas usuárias, inclusive aqui em Campo Grande todo mundo é fã de Carol Cavalli. Carol, eu gostaria que você falasse para as nossas telespectadoras os cuidados que se tem na fabricação de um sapato confortável. Que você comentou comigo alguma coisa sobre assim, o start para você começar a produzir foi a sua alteração ortopédica, né? É verdade. Eu, com 25 anos, eu já tinha uma dificuldade muito grande com salto, coluna, joelho, tudo já sofria com salto. E quando foi 2011, 2010, eu trabalhando com multimarcas, resolvi que nada mais me encantava e nada mais eu suportava usar, e vou desenvolver os meus desenhos. Então, encontrei o ateliê certo e levei os meus desenhos até lá. E assim, pensando exatamente nesse problema, vamos desenvolver uma forma onde o salto não seja tão alto, né? Essa é uma forma antiga, de madeira ainda. Antigamente era assim, Essa tá bonitinho, mas era madeira, né? Então, hoje eu tive o cuidado de usar uma forma que não fosse tão alta para que não forçasse o metatarso, porque quando a gente anda, o ideal é que o peso seja absorvido por todo o pé, né? Para que isso não distribuindo o peso em todo o calçado, em todo o seu pé, você vai ter uma caminhada mais confortável. E isso as pessoas não entendem. Quando você tem um sapato confortável, o seu humor no final do dia é o... Com certeza. Imagina você passar o seu dia, você nem percebe, mas você passa o seu dia num sapato que te machuca ou está desconfortável, sem que você perceba, aquilo vai causando em você um desconforto ou aquela proeminência óssea, né? A comum joanete, que
alguns anos depois, acaba que para você vai ser um desconforto até estético e você vai ter que acabar corrigindo com uma cirurgia. Então vocês percebem que o cuidado na escolha do sapato, o cuidado com o fabricante do sapato, ele é sim muito importante. E todo esse valor que é atribuído ao seu sapato, ele é devido. Por que tem diferença de preço de sapato? Porque tem essa diferença do cuidado de uma designer, de cuidado com a saúde. E só para nós finalizarmos essa entrevista, já que nós estamos falando de qualidade e você me disse há pouco sobre o cuidado com o couro, a hidratação do couro, e você tinha uma dica bastante interessante para nós cuidarmos dos nossos sapatos. Sapatos e bolsas. Isso. O antigo creme Nivea. Esse para limpar a sua bolsa, para limpar o seu sapato. Não use produto de limpeza, principalmente alcoólico, porque ele desidrata. O couro, ele é como a pele da gente. Você não vai usar álcool para limpar, né? Então é o creme Nivea, aquele da vovó, da latinha. Então passa, pega um paninho, limpa e passa como se fosse para polir um carro, assim. Vai passando em pequenas porções. Vai trocar de bolsa? Guarda ela, mas guarda hidratado. O couro hidratado, ele pode ficar ali o quanto tempo for. Bom, uma dica importante. Importantíssima. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Temos sim que no nosso dia a dia prestar atenção nos hábitos diários para que isso não torne problemas de saúde posteriores. E a escolha do sapato ou a escolha de um bom sapato faz toda a diferença. Queria só fazer uma observação. São os pés que vão nos levar a vida inteira para onde for. Temos que respeitar. Temos que cuidar. Obrigada, Carol, pela sua presença. Viu? Foi ótimo. Até mais. A natureza trouxe o Barbatimão. Agora, a Ana Matos Cosméticos traz os benefícios do Barbatimão em uma linha natural e sem corantes para você. Sabonetes, sabonete líquido, creme para as mãos, creme hidratante para o corpo e pós-barba. Linha Barbatimão Ana Matos. Nada mais natural que cuidar de você. Nas melhores farmácias e no site www.anamatos.com.br. Família feliz é família protegida. Na Vacine Care, você encontra vacinas importadas para crianças, adolescentes e adultos. Furo de orelha seguro e higiênico, teste de alergias, teste do pezinho, rede fria controlada 24 horas por dia. Temos um espaço especial e divertido para o seu filho e uma equipe de profissionais especializados. Vacine Care, clínica de vacina especializada. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. Casa Design Móveis. Nova loja. Altos da Afonso Pena. Venha e surpreenda-se. Amor e sexo são fundamentais para a sua qualidade de vida? Para você, sua vida sentimental é uma prioridade? Em Campo Grande, a Labareda Boutique Sensual oferece lingeries fetichistas, acessórios, cosméticos sensoriais e cursos que vão melhorar a sua vida sexual e incendiar a sua relação. Labareda Boutique Sensual.
única, discreta e completa. Rua 13 de Junho, 896, Jardim dos Estados. Labareda, a sua boutique especializada em sedução. Uma queixa comum nos consultórios de ginecologia é a diminuição do desejo, a diminuição do estímulo para o namoro. Essa diminuição do estímulo a gente vê constantemente, tanto em pacientes que são casadas há muito tempo, às vezes pacientes que estão ainda namorando e até em recém-casadas. E como nós sabemos que a saúde do casal depende também da sua intimidade, um casal feliz é um casal pleno, que inclusive na sua intimidade está feliz. Então hoje nós vamos abordar esse tema, causas, algumas consequências e também algumas dicas. E para isso vou contar com a ajuda de Karina Brum, sexóloga, minha amiga. Sobre a questão dessa intimidade, do pós-casamento, do uso de acessórios, da conversa, do diálogo, do se permitir. Os casais, eles têm uma certa dificuldade em planejar essa parte. Tanto é que a gente trabalha com a tríplice, né? Bom humor, criatividade e disposição. Isso faz bem para qualquer relacionamento. E a gente tenta trabalhar isso nos casais, dos recém-casados ou aqueles que já têm certo tempo de casado, porque o relacionamento ele vai caindo numa certa rotina normal e natural, né? De convivência. E a falta do conversar, do diálogo honesto, do diálogo bem-humorado prejudica muito, muito mesmo. E a gente indica, existem vários produtos que se pode utilizar para apimentar, para reacender, para reaquecer o relacionamento. Muitas coisas que vão de lingerie a acessórios. Certo. Então, o que a gente percebe é que, às vezes as mulheres, principalmente, elas transferem para a parte médica. Elas procuram nos consultórios uma explicação para essa falta de disposição. É lógico que muitas vezes essa explicação acontece mesmo, existe. As dosagens hormonais são importantes, momentos de menopausa são importantes, usos de alguns medicamentos que são usados para tratar determinadas doenças também podem fazer com que essa disposição diminua. Mas nós também notamos que às vezes todos esses fatores estão normais e que essa falta de disposição tem às vezes a ver com a rotina do trabalho dessa mulher, com o estresse do dia a dia, com a questão dos filhos, tanto que a gente sabe que é comum a separação do casal após o primeiro filho por essa dificuldade de lidar com essa situação nova. Então, nestas situações, o que nós queremos que as pessoas nos procurem, tanto nos consultórios ginecológicos, para que a gente possa identificar alterações de saúde que levam a essa falta de disposição, como com a parte sexóloga, para que essas orientações sejam feitas. Como Karina bem disse, existem várias maneiras de se tornar a intimidade mais divertida, mais leve, né, Karina? Sim, as pessoas têm muito receio, né, de descobrir o novo. E esse universo é novo, a palavra é bem essa. E você comentou uma coisa importantíssima. As pessoas, as mulheres, por essa modernidade que nós vivemos, que nós estamos aí muito bem, né, se adaptando, cria uma muleta, né, emocional que a gente fala assim, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do filho, da refeição, então fica mais complicado. Mas se deixar isso de lado e ter um pouquinho mais de criatividade, bom humor e procurar mesmo inovar, com certeza vai dar certo. Então não se esqueçam, além de toda a abordagem médica que é necessária, adorei essa tríplice aliança aí, criatividade, bom humor e disposição.
Vamos viver a intimidade dos casais de uma forma saudável, de uma forma divertida, para que todo o relacionamento familiar também seja saudável. Qual a importância do acompanhamento médico na infância? Eu sou Celso Tabosa, médico alergista, imunologista e acupunturista, e vamos trazer essas informações para você. Os cuidados com a saúde devem começar desde a gestação até a infância, assim como recomenda o Dr. Pedro Amaral, que é médico neonatologista, pediatra neonatologista, formado pela Santa Casa de São Paulo e também chefe e coordenador do setor de pediatria do Secor Especialidades. Tudo bom, doutor Amaral? Tudo bem. Obrigado pelo convite, doutor. Doutor Pedro, por que é tão importante que as crianças façam consultas regularmente ao pediatra e com que periodicidade devem ser feitas essas consultas? Dr. Celso, é extremamente importante, principalmente para o segmento de crescimento e desenvolvimento da criança. Existem alguns marcos importantes. Assim que o bebê nasce, a avaliação inicial deve ser feita de 7 a 10 dias. Nos primeiros 6 meses de vida, no mínimo uma consulta a cada mês, para avaliar todos esses critérios. Se está tendo uma boa amamentação, um bom acompanhamento familiar, segmento de dúvidas dos pais, que é muito importante. Logo após os 6 meses, até completar 1 ano, a gente indica que essa visita seja a cada 2 meses. Após o primeiro ano de vida, podem ser visitas trimestrais ou de acordo com as necessidades de cada paciente. Perfeito. Em relação às imunizações, você vê uma importância nas crianças, a imunização das crianças? Sem dúvidas. Hoje o Plano Nacional de Vacinação brasileiro é um dos melhores, mas a gente acaba tendo que fazer algumas adequações às vacinas que não são participantes do calendário vacinal brasileiro. Aí deve ser feito em clínicas particulares. Clínicas particulares, especializadas, com vacinas que realmente fazem diferença para a saúde da criança. Além da prevenção regular, hoje nós temos pronto atendimentos médicos pediátricos. O que isso seria importante para os pais dessas crianças? São de extrema importância porque às vezes um simples problema que pode ser resolvido numa consulta com o pediatra pode virar um grande problema se essa consulta não acontecer. Então realmente é indicado qualquer tipo de dúvida e problema com o bebê, esse atendimento. Em pronto atendimento. No pronto atendimento. Quando a criança começa a apresentar um mal-estar, algum sintoma agudo, isso seria importante já procurar o pediatra de imediato? E como isso iria ajudar, se caso procurar, iria ajudar num diagnóstico precoce e evitar complicações? O atendimento médico sempre deve ser procurado em qualquer tipo de intercorrência com seu filho. Alguns exemplos para que a gente possa dar de busca de atendimento imediato: febre alta persistente, uma sonolência ou qualquer tipo de alteração do comportamento da criança, deve ser buscado atendimento de imediato. Doutor Pedro, no caso de queda ou fraturas, que pode ocorrer nas crianças, como deve ser o procedimento? Também, reforçando essa ideia, deve ser buscado o atendimento pediátrico para avaliação dessa queda, se existiu ou não fratura, se aquilo ali vai gerar algum tipo de repercussão para a criança. Sempre deve ser avaliado, mesmo que não tenha nada demais, tem que ser avaliado. Os cuidados com a saúde não podem esperar, por isso, quanto antes, procure seu médico. Esse foi mais um agradável bate-papo com um especialista. Em caso de dúvidas, mande as perguntas através das nossas redes sociais. Um grande abraço a todos. Gostaram das orientações que nós passamos hoje aqui? Espero que façam diferença no seu dia a dia. E se você perdeu algum programa, acesse saudeinfocoms.com.br e tenha acesso a todos os nossos programas. Esperamos vocês no próximo sábado.